As religiões indígenas são extremamente diversas e possuem forte ligação com a natureza. No Tupi-Guarani, animais, plantas, rios e elementos do meio ambiente são reverenciados e vistos como espíritos. Tupã é o deus do trovão, criador do céu, da terra e dos seres vivos. Oh, meu pai, Tupã, venha nos proteger. Oh, meu pai, Tupã, venha nos proteger. Venha nos guiar. Venha nos guiar. Oh, meu pai, Tupã, venha nos proteger. Oh, meu pai, Tupã, venha nos proteger. Venha nos guiar. Venha nos guiar. O que você acabou de escutar foi um canto do Toré Tabajara. Eles chamam a força de Tupã. Outra entidade bastante cultuada entre os Tabajara é a Jurema Sagrada. Entre alguns, a consagração do chá da árvore da Jurema acontece antes dos rituais. A madeira que Deus escolheu. A Jurema preta é pau-pé, a madeira que Deus escolheu. Eu sou índio, eu sou guerreiro, e o Senhor da aldeia sou eu. Eu sou índio, eu sou guerreiro, e o Senhor da aldeia sou eu. Eu sou índio, eu sou guerreiro, e o Senhor da aldeia sou eu. Eu sou índio, eu sou guerreiro, e o Senhor da aldeia sou eu. Eu sou Caio Bom Tempo, e no episódio de hoje vamos procurar entender a relação de fé dos indígenas Tabajara. Recebemos no estúdio Jane Tabajara, uma niara da aldeia Vitória, e recém-ingressa no ensino superior. Seja muito bem-vinda, Jane. É um prazer enorme estar recebendo você aqui na universidade para essa troca de conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse momento, agradecendo a vocês pela essa visibilidade que vocês estão dando para o nosso povo. Muito gratificante. Ao meu lado, conto com a professora e pesquisadora em Ciências das Religiões, Eliane Farias. Obrigada, Caio, pelo convite. É uma honra para mim estar com você nesse podcast, com a Jane, que é uma pessoa que eu conheci desde o começo da pesquisa. E a gente fica muito honrada de estar nesse momento participando com ela desse podcast. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, Eliane. A honra é toda minha. O povo Tabajara foi expulso de seu território tradicional. Nesse processo, muitos indígenas perderam suas tradições espirituais e se locomoveram para os bairros periféricos de João Pessoa, como Mandacaru, vivendo uma realidade marginalizada. Perguntei para a Jane como foi a infância no ambiente em que ela cresceu. Então, a minha infância, ela foi toda no bairro de Mandacaru. A gente ainda não morava na aldeia, então ainda cheguei a conhecer a minha avó no tempo da minha infância, que é Rita Maria, ela era a matriarca da família, então eu cheguei a conhecer a minha avó nesse período da infância, onde ela falava muito, sobre as terras, sobre a descendência dela. Olha, a minha avó, ela falava para a gente que nós éramos indígenas, que as terras dela foram tomadas, eles foram expulsos das terras, chegaram pessoas de poder e expulsaram eles das terras, e eles tiveram que ir para outras regiões, e assim eles foram saindo do seu território, e eles chegavam em um território, eram expulsos, chegavam em outro lugar, eram expulsos, e foi assim, eles chegaram dentro de João Pessoa, a qual foi a cidade onde eu nasci e onde me criei. Em 2024, fruto de uma parceria com o pesquisador indigenista e orientador deste trabalho, Luzival Barcelos, Jane Tabajara conseguiu uma bolsa de estudo integral na Uniesp, onde começou a cursar administração. Perguntei para ela a importância de ingressar no ensino superior. Para mim foi uma oportunidade excelente. Eu sou muito grata, primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele me concedeu, ao professor Luzival, a professora Eliane, que eles foram uma chave, para
para que a gente pudesse ter o acesso, né, à universidade, porque era um sonho. É um sonho de me formar, que eu sempre tive, na minha infância, eu tive um sonho de me formar, e justamente era o curso de administração, a qual eu almejava, né? E quando surgiu essa oportunidade de fazer a entrevista, né, que foi uma seleção de pessoas, né, passar por uma entrevista, então houve muitas dificuldades para que eu não chegasse até lá, né? A gente tinha colocado o carro para consertar, a gente não estava sem transporte para poder chegar na universidade. Nesse dia a gente não conseguiu carona com ninguém. Então foi muito difícil para a gente chegar lá. A gente foi pegamos uma carona de moto, chegamos na cidade do Conde, pegamos um alternativo, depois do alternativo pegamos o Uber e conseguimos chegar na universidade. Eu estava já quase desistindo, porque eu não estava vendo possibilidade de poder chegar, mas, né, chegamos lá, eu e meu esposo, né, para fazer a entrevista, e foi maravilhoso, assim, estou vendo como uma oportunidade maravilhosa, que eu já estava sem esperança de poder entrar na faculdade, porque, assim, devido a muitas coisas que aconteceram durante a minha vida, e nesses últimos anos foram bem difíceis, porque eu tive depressão. Então, assim, eu já não estava mais vendo uma luz mais no fim do túnel. A verdade é essa. E quando surgiu essa oportunidade, e que eu fiquei sabendo que eu tinha sido escolhida, né, para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque me dá outra visão, né, como pessoa, como uma mulher indígena, né, de poder estar atuando dentro da minha comunidade, com a minha família, com os meus parentes. Quando Jane contou sobre a depressão, lembrei que a taxa de suicídio entre indígenas é muito alta. De acordo com uma pesquisa da Fiocruz, a proporção de mortes devido ao suicídio entre indígenas supera em quase 3 vezes a proporção de morte da população não indígena. Então pedi para a pesquisadora Eliane aprofundar no tema da religião dos Tabajara. Sou pesquisadora, mas eu tenho uma certa aproximação com os Tabajara e com algumas pessoas. Eu pude estar com Jane nesses momentos, em alguns momentos, e ela compartilhou do momento que ela está vivendo, de aflição, de angústia, né? E desse pouco de depressão, eu digo pouco, porque a gente não vai, né? Graças a Deus que ela se curou. Essa questão de fé é muito importante, porque a fé é a única esperança, né, e a última esperança do homem. E essa questão, como o Caio falou, né, a tradição, né, a religião indígena, e de repente vocês, como foram expropriados de suas terras, foram sendo assim, andando, né, em andança, né, de um local para outro, que não foi só a família dela, né, da avó dela, mas a outra tia, o outro tio, aquele pessoal ficou tudo espalhado, né, Mandacaru, Grotão, né, e outros bairros aí. Isso. E assim, nesse momento, assim, eu acho que a religião foi importante para que agregasse essas famílias. Eu gostaria de ver com Jane como é que ela pode dizer a importância da religião evangélica na vida de vocês, das famílias de vocês. Se a nossa família ela não tivesse, né, seguido esse caminho do evangelho, estavam todas desestruturadas, tanto psicologicamente, como financeiramente. Eu acho que em um todo, acho que estaria desestruturada. Porque uma que a nossa família gostava de beber, então assim, já tinha um certo costume de estar sempre ingerindo bebidas alcoólicas. Então, assim, a probabilidade de se tornar uma família alcoólatra, então a probabilidade seria muito grande. Então, com essa religião, nós conseguimos sair desse caminho, né, e poder optar por uma vida mais leve, né, optar por uma vida
mais tranquila, né? Com a sua consciência, com a sua consciência em dia, né? Então, assim, a gente vivia muito, as drogas, elas, onde a gente morava, dentro da periferia, né, eram pontos de drogas. Então, assim, a nossa família poderia ter sido destruída, né? Se não fosse os conselhos dos nossos pais, dos mais velhos, a nossa família poderia ter sido destruída no mundo das drogas, no álcool. Então, assim, a religião, ela faz toda a diferença. Toda a diferença para nós, porque foi onde a gente conseguiu, né, ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Foi através da religião. O objetivo desse episódio foi compreender a inclusão da religião evangélica no cotidiano do povo tabajara. Nesse contexto de etnocídio, em que os indígenas foram expulsos de seus territórios, é fundamental compreender a espiritualidade ancestral, os cantos da Jurema e de Tupã, junto com a atuação da igreja evangélica, muito presente nas periferias onde começou o processo de reorganização do povo tabajara. Esse episódio integra a série do podcast desenvolvido para o meu trabalho de